O youtuber que explorou um sanatório abandonado e encontrou algo perturbador. Esse aqui não é um youtuber. Esse aqui não é um youtuber. Eu conheço esse cara aqui. Ok, eu jamais imaginaria que vocês gostariam tanto de ver vídeos de exploração urbana. Quer dizer, o último vídeo literalmente explodiu em visualizações. Eu ainda não vi esse, desculpa. Por isso, hoje estou aqui mais uma vez para perguntar: você já teve vontade de explorar um local abandonado aí na sua cidade? Não! Seja uma casa ou um galpão que está há anos abandonado? Se sim, tenho certeza que cara, após esse depende, vídeo, mano. Aonde eu morava tinha um clube. Era um clube? É clube o nome? Deixa eu aproveitar e dar F5 pra assumir essa barrinha. Aonde eu morava antigamente com os meus pais, tinha como se fosse um clube, um beach club, alguma parada assim, que tá abandonado há muitos anos, mano. E ele é gigante. E eu sempre ficava tipo, mano, se tivesse um vídeo de alguém andando nesse lugar aí, eu queria ver, mano. Porque se não tivesse, eu ia fazer o vídeo. Já que esses locais podem estar abrigando coisas bem desagradáveis, como humanos bem suspeitos ou até... Bom, vocês vão ver ainda nesse vídeo. Hoje falaremos mais uma vez sobre o canal Urbex Hill, onde analisaremos 3 locais explorados pelo Chris. Mano, é impossível tu fazer um vídeo desse tipo sem saber algo de autodefesa, né, velho? Desde elementos perigosos até possíveis eventos paranormais. Caralho. E caso você ainda não conheça o canal do Chris, me permita falar um pequeno resumo sobre. Urbex Hill é um canal de exploração urbana, na minha opinião, o melhor. O canal dele se destaca nesse nicho por conta do Chris ser um explorador solo, ou seja, é ele Deus durante a exploração. Senhora, seu canal possui bastante notoriedade devido à veracidade de suas gravações. Eu tô perdendo no esgoto! Ah! Caralho, eu amo esse vídeo, velho. E também há diversos eventos assustadores que ele não só presenciou, como também registrou em vídeo. Tanto que esse já é meu terceiro vídeo falando sobre ele. Então vai lá dar uma conferida nos outros depois de ver esse aqui, ok? Chega de enrolação, bora pro vídeo. Mas antes, caso essa seja a sua primeira vez aqui, meu nome é Min e seja bem-vindo a... Tem uma cidade fantasma na Amazônia, o nome é Fordlândia. Caralho. Mano, neste primeiro eu sei vídeo, veremos Chris explorando um templo maçônico. Eu não sei, é Paranapiacaba que é tipo Silent Hill no Brasil? Paranapiacaba é da hora, eu queria ir. Mas não é abandonado, né? Mas é da hora, eu queria dar uma olhada. Em Cleveland, Ohio. Este templo foi um dos primeiros templos da maçonaria em Cleveland, construído em 1916 pelo arquiteto William J. Carter. E resumindo, a maçonaria se trata de uma organização secreta constituída pela elite, homens de alto escalão que conduziam reuniões secretas em templos como esse, onde eles realizavam rituais estranhos e desconhecidos, muitos dos quais eram sacrificiais e originários da era dos Maçonaria faz sacrifício! Este templo foi usado pelos maçons para conduzir suas reuniões durante 50 anos. Eu achei que eles só davam dinheiro um pro outro. Abandonado em 1969. Hoje em dia, o local está abandonado há mais de 50 anos e se encontra em um estado decrépito. Uma pena, já que possui uma arquitetura bem única quando comparado a outros prédios de Cleveland. Cara, não sabia não, mano. Dentro do templo, já podemos ter uma noção de como o tempo foi cruel. Vemos o local bem acabado e até mesmo vandalizado por pessoas que passaram por esse lugar, com diversas pichações pelas... A igreja gosta de quem? De quem que a igreja gosta? Conta pra mim, que eu gostaria muito de saber. Paredes. De Deus. E olhe lá. Às vezes, dependendo do que ele falar, mais ou menos. Ao explorar o local, Chris encontra algumas coisas que sugerem a presença de pessoas que passaram pelo local, além de um cofre bem antigo e uma escada que levaria até o sótão, mas Chris se recusou a subir, já que não só a escada em si, mas como o próprio sótão poderiam estar bem estáveis. Mano, isso que é foda, né? Um cara desse explorando sozinho, se ele se machuca de algum jeito, fodeu, né? What the fuck? Something touched me, I swear to God. I swear to God, I feel like someone just touched my back.
I don't know if it was my book bag flapped on my back or what. That scared the fuck out of me, I swear to God. De graça, né, mano? Como vocês puderam ver, algo assustou Chris. Segundo ele, era como se algo tivesse tocado nas costas. Talvez fosse sua mochila, mas o fato é que isso deu um grande susto. Mas enfim, vamos continuar. Vemos Chris explorar mais ambientes deste local, alguns até bem claustrofóbicos. E então vemos isso acontecer após Chris descer estas escadas. A porta fechou, tô maluco! Porra, aí é foda, né, mano? Se o canal do cara não é de assombração e isso aqui acontece, fica estranho, né, mano? Porra! Shit. Fucking door just closed. É, banheiro feminino, né, mano? Fica na tua aí. My fucking gun. Ah, ele tem uma arma, porra. Aí faz sentido ele explorar sozinho. What the fuck? Agora tudo faz mais sentido, porra. Hell no. Hell no. FBI, open up. What the fuck? Mano, esquisito, hein? Cheio de cocô no chão, credo. Ok, agora não tem como simplesmente deixar isso passar. Foda, Vemos né? literalmente uma porta se fechando na frente de Chris, em uma sala sem nada. Tipo, sem nada mesmo. Aí é Nenhuma esquisito, abertura que hein, poderia mano? indicar uma forte saída de ar. Mas bom, pra quem achava que o Chris explorava esses locais desarmado, não, o cara não é bobo nem nada. Ele tem uma esperto. arma junto com ele. Nunca se sabe o doidão que pode aparecer, né? Chris avança mais pelo local, explorando mais salas, mas acaba não encontrando mais nada de interessante. Isso até ele voltar até o local da porta que se fechou sozinha. Mano, não é possível. E para sua surpresa, a porta estava novamente fechada, o Ah, que é mas- bem estranho, já que Chris havia deixado a porta aberta. Mas aí- E quando ele vai abrir novamente a porta, ela parece extremamente travada, como Ah! se algo estivesse a segurando. Mas logo ela cede, então se abre. Porra, vai se fuder, isso é muito Mas esquisito, não mano. revelando nada da normal dentro dessa pequena sala. Após isso, Chris explora alguns cômodos ainda não explorados e então vai embora do local. Mas calma, que ainda não acabou. Quero voltar em 3 momentos desse vídeo, em que coisas estranhas aconteceram e não notamos de imediato. O quê? O primeiro momento se dá quando Chris sente algo tocando. Se amplificarmos o áudio, podemos ouvir o som de uma tosse pouco antes do Chris notar o toque. Outro momento é quando Chris retorna ao local da porta em que se fechou, e então a abre e diz um hello. Se prestarmos bem atenção, poderíamos ouvir um yes. Hello? E o curioso é que isso é captado até mesmo pelas legendas automáticas do YouTube. Hello? Bem sinistro. O último momento que tem a mostrar desse vídeo é bem macabro. Se liga. Mano, como que o cara se sujeita a andar num lugar desse sozinho, mano? Não vi. Uma sombra. Ah! É o Digsal! Calma, eu acho que eu tô em cima. É o Digsal, mano! Uau! Ah, velho, eu tava levando mó a sério, mano. Olha, foda. O que vocês acham que é essa coisa? Digsal. Pra mim não faz sentido ser uma pessoa, Vamos já que não há jogar um espaço jogo? para se esconder nessa sala. Bom, deixe suas teorias aí nos Você comentários. respondeu a Por sua falar mãe e nisso, há um não comentário tirou nesse lixo vídeo que eu pra achei bem fora. interessante. Eu vou ler aqui pra vocês.
esses rituais maçônicos, a prefeitura jamais conseguiria transformar este local em um prédio de apartamentos. O local já possui seus próprios moradores. Caralho, forte. Nesse próximo vídeo, veremos mais uma vez Chris explorando uma série de locais esse abandonados. Lugar, velho. Dessa vez na rua de Halton Avenue. Uma rua evitada pela maioria das pessoas de Cleveland, não só por suas locações abandonadas, como também ao devido grande número de crimes que aconteceu neste local. Não é à toa. Chris abre seu vídeo mostrando uma reportagem sobre o corpo de uma jovem garota que havia sido encontrada em uma das residências abandonadas dessa rua. De primeiro momento, veremos Chris explorando uma antiga igreja abandonada há mais de 20 anos. O diferencial dessa primeira exploração do vídeo é que nessa igreja, Chris colocou algumas câmeras espalhadas no saguão principal, a fim de tentar capturar algo fora do comum. Logo nos momentos iniciais da exploração da igreja, podemos ver como o local está decrépito, e como essa área principal da igreja foi vandalizada pelas pessoas que um dia passaram por aquele local. Após explorar esse andar, Chris resolve descer até o andar de baixo. Pichar uma igreja abandonada, mano. Eu ia ficar o resto da minha vida, tudo que acontecesse de errado, eu ia falar, olha lá. Lembra daquele dia que eu pichei a igreja abandonada? É por isso, mano. É por... Caralho! Eu devo ter pichado umas 8 igrejas pro Santos não conseguir ganhar um jogo, velho. Nossa senhora, mano. Mas eu devo ter mijado num crucifixo de um palanque da igreja. Não é normal a situação que eu tô vivendo, não, velho. Provavelmente o porão daquela igreja. Lá ele acaba não encontrando nada de interessante. Isso até ele ouvir um barulho no andar de cima. Que é isso? E nesse momento, Chris na edição insere no canto inferior direito a imagem de uma de suas câmeras. E nela podemos ver que aquele barulho foi causado devido a uma porta que se fechou sozinha no saguão principal da igreja. Obviamente isso deixou Chris bem assustado, pois poderia ser alguém perigoso que havia chegado no local. E Chris conhece bem sua própria cidade. Naquela hora, naquele local, gente boa que não seria. Mas isso não impede de ir verificar o local. E botaria alguém de mod por R$2.000. Que eu achei interessante. Mano, a chance de eu colocar uma pessoa aleatória de mod e ela colocar um monte de palavras proibidas no título é tão grande que não vale os testes. É que nesse momento, além do ponto de vista de Mas eu aceito R$2.000 a troco de nada. Podemos também acompanhar sua movimentação através daquela câmera, o que ajuda a nos localizar naquele ambiente e tornar a experiência ainda mais imersiva. Em certo momento, Chris nota que aquela porta antes aberta está agora fechada e então entra para investigar o local, mas não encontra nada. Olhe para cima, olhe ao redor, você estará morto. Após isso, ele recolhe suas câmeras e parte para o próximo local. Para vocês terem noção do breu que é os becos dessa rua que o Chris está, em determinado momento, enquanto o Chris ia até uma residência, ele ouviu o barulho de um carro que vai passar pela rua, e para não chamar a atenção, ele desliga a lanterna de sua câmera. Tipo, realmente não tem nenhuma luz nesses locais. O tanto de coisas ruins que podem ser feitas nesse tipo de local não é brincadeira. Mano, eu acho que isso aí é pior do que para explorar, que ao mesmo tempo em que parece estar abandonada há muito tempo, ainda possui sinais de pessoas passando por esse local. Inclusive, nesse momento aqui até podemos ouvir uma sirene de polícia perto dali, indicando que deu ruim em algum lugar daquelas redondezas de Cleveland. Após não encontrar nada além de lixo e fitas perdidas de filmes adultos, o Chris sai dessa casa e vai em direção a outra. E nessa sim veremos algo interessante. Mano, não tem uma Ele não consegue entrar pela porta da frente da casa, então vai até os fundos e lá ele acaba encontrando uma entrada. E cara, essa casa, apesar de acabada, parece bem mais um abrigo ou alguma coisa assim. Mas mesmo assim o Chris segue adiante. Eu já vi um trecho desse vídeo em algum lugar, eu tenho certeza. Então acaba encontrando uma escada. Caralho, eu reconheço a cortina amarela, velho. Que levava até o porão. E meu amigo, se isso não é o local perfeito para desovar um corpo, eu não sei o que é. Mas enfim, vamos com... Nessa época ele não tinha arma? No TikTok, será? Mano, agora eu tô com medo de estar vendo o vídeo pela segunda vez, mas é que eu... Sorry. I didn't know nobody lived there.
Ah, mano, pra ele sair correndo, ele não tava armado nessa época aqui. Porra, nessa época, olha a ideia que o cara teve. O cara falou, mano, vou explorar uma rua que teve vários crimes e é muito perigosa, eu não vou armado, não. Shit. It smelled like piss. I knew somebody was in there. Tem até luz acesa na casa, pô. There's somebody living in there. And there's electricity. É, então. Alright, that's enough for me. É, vambora, pelo amor de Deus. Ah, eu vi no Scare Comp. Mas caralho, por que tava no Scare Comp? Você é um ser humano. Ser humano dá medo, né? Porra, ser humano dá mais medo que assombração. É, né, Chris? Pelo visto, o local não estava tão abandonado assim. Pra sorte de Chris, o cara parecia só alguém ocupando aquele local. E parecia tão surpreso quanto. Porra, tá maluco, velho? Imagina, tu tá numa casa toda abandonada, cagada, fedendo mijo. Entra um cara na tua casa, filmando com a luz forte pra caralho. Dá o delta do local e então o vídeo acaba. Mas antes... vemos Chris mostrando as imagens que ele capturou em sua segunda câmera, no momento em que a porta se fechou na igreja. Saca só. Mas essa cena da porta fechando nós já tinha visto. Uou! Calma, eu acho que eu tava em cima, chat. Esquisito. Ó. Oi, caminhando na moral, igualzinho a pessoa mesmo. E a porta fecha do lado, pô. A figura que vemos aparenta não ter um corpo físico. E também, aquela sala não tinha outro local para ir. Ou até mesmo para alguém se esconder. Então acho que podemos considerar uma hipótese sobrenatural. A menos, claro, que você tenha alguma teoria. Se for o caso, deixa aí nos comentários pra galera debater. Antes de irmos para o último vídeo de hoje, caso tenha gostado do que viu até agora, peço que deixe o like no vídeo e também um comentário. Isso ajuda no engajamento do vídeo, fazendo com que ele chegue até mais pessoas. O vídeo original sempre tá na descrição. Isso ajudaria ainda mais. E caso essa seja a sua primeira vez aqui no canal, primeiramente seja muito bem-vindo. E gostaria de pedir também para você se inscrever, e garanto que esse é o primeiro de muitos outros vídeos aqui do canal que você vai curtir. Dito isso, bora pro último vídeo de hoje. Ok. No último vídeo em que eu falei sobre o canal Urbex Hill, vi muitas pessoas comentando que gostariam de ver o Chris explorando um sanatório ou algum hospital abandonado. E para a alegria do povo, é exatamente isso que eu trarei na terceira e última exploração que veremos hoje. E eu garanto, o que vocês verão aqui é coisa da pesada. O vídeo em questão na real se trata de duas partes, onde vemos Chris explorando o sanatório abandonado de Molly Stark. E antes de partirmos para a exploração em si, me permita apresentar esse local para você, meu caro telespectador. O sanatório Molly Stark foi um importante hospital dedicado ao tratamento de tuberculose localizado em Ohio, inaugurado em 1929. Foi um dos 25 hospitais de tuberculose em Ohio na época. Além do prédio principal, a propriedade também incluía uma casa de enfermeiras, uma casa de supervisores, um hospital infantil e uma usina elétrica. Uma característica interessante do sanatório era a presença de aproximadamente 1.200 pés de túneis subterrâneos que conectavam os vários edifícios, facilitando a movimentação de pacientes, funcionários e suprimentos. Em 1956, o nome foi alterado para o Hospital Molly Stark e o foco do tratamento foi expandido para incluir pacientes com outras condições médicas além da tuberculose. No entanto, em 1975, o hospital começou a enfrentar dificuldades financeiras e um declínio no número de pacientes, o que eventualmente levou ao seu fechamento em 1995. Enfim, chega de história e bora explorar esse local, onde até mesmo as paredes foram impregnadas com a morte. Chris adentra no sanatório, e para surpresa de 0 pessoas, o local está bem acabado, como se um furacão tivesse passado pelo local.
vendo Chris passando por esses locais, essas salas que abrigaram diversas pessoas doentes e até mesmo onde muitas faleceram, fico imaginando a energia negativa que esse local deve ter. Esse parece ser aquele tipo de local que quando você sai, deve sentir um alívio no peito. Pode crer, mano. A primeira coisa realmente estranha que acontece nessa exploração é quando Chris estava passando por esse corredor e acaba ouvindo o som de passos no andar de cima. Eu vou colocar esse trecho normal e depois com som ampliado para vocês poderem ouvir também. Nossa, eu não ouvi nada. Após isso, parece Chris passo, segue parece uma batida em direção ao segmento de túneis que frequente, conectam tá os ligado? prédios que eu mencionei anteriormente. É então que podemos perceber outra coisa estranha. Só reparem nessa porta aqui. Qual porta? Essa porta? Ah, tá. Deu uma abridinha. A porta simplesmente se move. E eu poderia dizer que isso foi obra do vento, mas além disso ser próximo dos túneis subterrâneos, o que por si só já pode dificultar a passagem de vento, se realmente tivesse sido uma corrente de ar, isso não teria movido também esse fio pendurado perto da porta? Verdade? Pois é, bem estranho. Bizarro. Apesar desse fenômeno esquisito, Chris não nota o movimento da porta, mas sim o barulho que vem a seguir, bem semelhante a um molho de chaves balançando. Eu não escutei nenhuma Na das duas. edição, Chris disse que vozes distantes podem ser ouvidas também, mas eu sinceramente só consegui ouvir as chaves. Eu não ouvi nem mas a chave, talvez pra isso ser bem seja por causa do meu fone de ouvido de qualidade duvidosa. Caso tenha ouvido alguma voz, deixem aí nos comentários. Eu não ouvi foi Após nada, isso, mano, nem a vemos chave. Chris enfim adentrando nos infames túneis do sanatório. Nossa, isso é esquisito, hein, velho. Ó, bem-vindo ao inferno. Tá porra! O local é bem claustrofóbico e labiríntico, e esse início, principalmente vendo esse breu engolindo a luz, parece ser o suficiente para intimidar até os mais fortes. Precisa de muita coragem para explorar um lugar assim. Tipo, imagina se perder nesse lugar. Nossa. Eu prefiro nem pensar muito. Após avançar mais por esses túneis, mais uma vez o Chris ouve aquele som distante de passos, e dessa vez parecem muito mais intimidadores. Ele avança mais um pouco, e nessa hora, na edição, Chris diz que continua ouvindo barulhos vindo de cima, mas que esses eram mais baixos, e por conta disso, mesmo com o som ampliado, não tinha como ouvir na gravação. Avançando ainda mais, Chris avista algo no meio daquele breu se movendo. A princípio não vemos nada, mas então Chris prepara sua arma caso o que ele tenha visto realmente seja uma pessoa, e então... Mano, esse cara tem as maiores bolas do mundo, velho. O cara vai em direção às coisas, velho. Parece que deu pra ver algum tipo de borrão ou fumaça se movendo, muito estranho. Vamos ver a cena novamente com a imagem ampliada e o brilho maior. Pera, vocês estão vendo isso? Claramente tem alguém caminhando ali na frente. Dá pra ver o braço se movendo e tudo. E parece até que essa figura tá usando um jaleco, roupa branca de hospital. Apesar disso ser bem assustador, também é muito interessante, já que se trata provavelmente da imagem real de um fantasma ou aparição. E eu entendo de edição de vídeo, sério, pelo menos o suficiente para afirmar que isso não tem como ser forjado, pelo menos não de maneira que fique tão realista, já que tá muito bem integrado no ambiente e coincide muito bem com a própria filmagem em si. Ué, e ele... Hã? Ele foi na mesma direção?
sem saída. Cala a boca. Cala a boca. Impossível. Ah, vai tomar no cu. Que isso, velho? Que isso, velho? Como assim, cara? Porra é essa, cara? Ai, tá monhado. Após Chris dar de cara com esse beco sem saída e ter ficado bem assustado, ele resolve ir embora desse local. Para nossa sorte e a do Chris, ele é bom em se localizar, pelo menos o suficiente para não se perder naqueles túneis labirínticos, mas e também... então consegue voltar para o prédio principal. Mas antes dele ser de fato do sanatório, outra coisa estranha acontece. Enquanto passava pelos corredores do local, a lanterna de sua câmera simplesmente se descarrega e para de funcionar. O que o pega de surpresa, já que em todas as suas explorações isso jamais havia acontecido. Ele então acaba usando seu celular para iluminar o restante do caminho. Parece e apesar um de ter de se jogo. perdido um pouco, ele acaba encontrando a saída do local. First person e, de jogo. como de costume, Chris volta ao fim do próprio vídeo para mostrar algo que nós não vimos. E dessa vez, foi em uma filmagem do prédio do lado de fora, que ele usou como background enquanto contava a história do sanatório. Dá uma olhada. Viu o quê? Cara. Ou realmente tinha alguém passeando pelo hospital, ou isso se trata de outra evidência paranormal capturada por Chris. Acho que agora vocês entendem por que o conteúdo do Chris é tão da hora. Ele é só um cara que explora locais abandonados, não é um caça-fantasmas nem nada. A intenção dele nunca foi ir até locais abandonados a fim de capturar eventos paranormais. Isso que dá valor, mano. E é isso que torna o conteúdo dele tão autêntico e verossímil. Exatamente. E caso você queira ver mais explorações do Chris, onde ele encontra outras coisas bizarras, tipo literalmente um possível cadáver, ou até a cena de um crime que acabou de acontecer. Eu acho que eu já vi esse vídeo aqui. Eu vou deixar aqui na tela o segundo vídeo que eu fiz, jogar algo onde hoje? eu mostro Não, essas hoje coisas. não. E depois desse segundo vídeo, ainda tem um primeiro pra você ir lá ver, que também tem os momentos bem macabros. Dito isso, obrigado por me acompanhar até aqui. Vou aproveitar esses segundos finais do vídeo para agradecer aos membros do canal por sempre estarem aqui presentes e também quem realizou uma doação para apoiar o canal. Gustavo Mint, Dragão dos Games. Muito obrigado, galera. Foda. Like.